A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos estudando aí a nossa revista As Promessas de Deus. E hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que corresponde aí à próxima lição do dia 1º de dezembro de 2024. E tem como título As Promessas para Pais e Filhos, né? O nosso textuário diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Está lá em Efésios, capítulo de número 6, versículos de número 1 e 2. E a nossa verdade prática: entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e proteção, né? Então nós vamos estudar aí as promessas para os pais e os filhos. A leitura bíblica em classe está lá em Salmo 127, 3 a 5, e Efésios 6, do 1 ao 4, que diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. E Efésios 6, vós filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém, meus irmãos? Aleluias, né? A nossa introdução aí, a palavra-chave é pais e filhos, e a nossa introdução diz assim: nessa lição estudaremos a respeito das promessas de Deus, voltadas ao relacionamento entre pais e filhos. Vivemos em um contexto desafiador na criação dos filhos. Mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Contudo, a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos em que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família, no lugar em que podemos usufruir das bênçãos de Deus. As promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos. Nós vamos ver aí durante a nossa lição que existem promessas condicionadas, né? A honrar o pai e a mãe, tá? Mas eu deixei separado aí Provérbios 20, que diz assim: a glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são as cãs, né? São os cabelos brancos, né? Então, a gente vê que o relacionamento entre pais e filhos podem se tornar difíceis, né? Quando não seguimos aí a palavra do Senhor. O relacionamento bíblico entre pais e filhos é o nosso primeiro tópico, né? E o subtópico 1 aí, pais e filhos. A leitura bíblica em classe nos apresenta o texto bíblico do Salmo 127, em que os filhos são apresentados como herança do Senhor e galardão, né? A revista faz a referência aí, o Salmo 127 e o verso de número 3. O Salmo ainda diz que eles são como flechas na mão do valente, ou seja, são úteis e importantes para a sociedade e por isso eles eram importantes também para os pais diante da sociedade. Está lá o Salmo 127 e o verso de número 4. Tá? Por causa desses filhos, os pais se sentem realizados e felizes. Dessa forma, os filhos são vistos como herança, como galardão para os pais. Assim sendo, está sob a responsabilidade dos pais a educação deles, a formação espiritual, o cultivo da fé, para que a herança do Senhor seja preservada nestes tempos difíceis, né? Nós vemos por diversas passagens, né, do Antigo Testamento em que Deus orienta, né, aos pais passarem para os filhos, né, a saída do Egito, os milagres que Deus fez, foi passando isso de geração em geração. Eu deixei separado aqui para esse trecho, Efésios capítulo de número 6 e o versículo de número 4, que diz assim: e vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Tá? Então,
os filhos não são um trabalho, né? Não são um peso, mas sim, a palavra diz que são herança e galardão do Senhor, né? Então, devemos cuidá-los, né? Cuidar deles, mas também quando precisar admoestar, que seja com amor e com sabedoria, né? O subtópico 2, um mandamento com promessa para os filhos, né? Para os filhos, que são herança do Senhor para os pais, e conforme vemos na leitura bíblica em classe, há uma promessa divina mediante a obediência de um mandamento. O apóstolo Paulo ensina que os filhos devem obedecer aos seus pais para que as suas vidas estejam bem e, consequentemente, vivam tempo longo sobre a terra, né? Efésios 6, nós fizemos a leitura bíblica em classe aí. Essa promessa remonta ao 5º mandamento de Deus, proferido por Moisés lá no livro de Êxodo, capítulo de número 12, capítulo de número 20, o versículo 12. Este mandamento tem o mesmo significado do ensino proferido pelo apóstolo Paulo, tá? Assim, estamos diante de uma promessa condicional dirigida aos filhos. Sim, há uma bênção para os filhos na medida em que eles honram os seus pais em vida, tá? Então, duas coisas aí. Primeiro, é honrar o pai e a mãe, né? Para que os seus dias se prolonguem na terra, como nós vimos aqui a citação de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. E isso é uma condicional, né? Então, você honra o seu pai, honra a sua mãe, e os seus dias se prolongam na terra, tá? E o que o comentarista disse aqui honram eles, né, em vida, né? Porque como que nós vamos honrar os nossos pais após a morte, né? Eu deixei separado aí Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 2. Olha só, né? Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam em seu coração. Então, quando nós estamos ali, né, no luto, há uma meditação sobre a vida, né? É isso que o comentarista quis dizer aqui, para honrar os seus pais em vida. E nós vemos na palavra do Senhor que quando há o luto, a gente faz uma autoanálise de nós mesmos durante a nossa vida, né? Diante do luto. Então, para que nós possamos entender, né, todo esse contexto da nossa revista, é necessário que você entenda, né, que é melhor nós honrarmos os nossos pais em vida, né? E isso é a promessa condicional do Senhor, né, para que seus dias se prolonguem na terra. E o subtópico 3 aí, né, o último tópico do tópico 1, mandamentos e bênçãos para os pais. Se por um lado os filhos devem honrar os pais, estes não devem provocar a ira dos filhos, tá? Efésios capítulo 6 e o versículo de número 4. É verdade que não é fácil criar filhos, né? Filho nenhum vem aí com manual, né, de instrução, né? Até porque um filho é diferente do outro, né? Os desafios são muitos e os pais precisam desenvolver a paciência e o cuidado para lidar com eles. Contudo, a parceria em amor e a disciplina aplicada com sabedoria promoverão um ambiente em que os pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo, né? Toda vez que nós admoestamos em amor, há um resultado, né? Há uma contraproposta, né? Então nós admoestamos, advertimos os nossos filhos, né, em amor, né, em sabedoria, e isso causa um impacto neles, e eles sabem que por mais que eles possam ficar, né, tristes com a gente, ou até bravos com a gente, né, a gente entende depois que é amor, né? Eles entendem que isso é amor para a vida deles, né? Por isso os filhos são bênção para os pais, e este para os filhos. Diz lá no Salmo 128, né, que a nossa lição sugere aí, o verso 3 e 4, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa.
Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Né? Quando fala temer aqui, fala que nós seguimos, né, as Escrituras. E como nós estamos aprendendo aqui, né, a lidar também com os nossos filhos diante da palavra do Senhor, vendo que promessas se cumprem, né? Então, também nós tememos ao Senhor nessa área da nossa vida, né? Assim, valorizemos a nossa família como um presente de Deus e, ao mesmo tempo, instruamos os nossos filhos para que andem no caminho do temor do Senhor, de modo que se não desvie dele, tá? E a revista aí nos propôs aí Provérbios, capítulo de número 22 e o versículo de número 6, que diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele, tá? Então, mais uma advertência aí para nós educarmos os nossos filhos dentro da palavra do Senhor, dentro do temor do Senhor, dentro das leis do Senhor, né? E mais do que isso, né, meus irmãos, nós precisamos andar, né, dentro da palavra do Senhor, porque nós somos o espelho para os nossos filhos, né? Nós somos o exemplo, né? Muitas vezes o nosso exemplo é mais forte do que a nossa palavra, tá? Então vamos lá para o nosso tópico 2, tá? O cuidado dos pais com os filhos. E o subtópico 1 aí, cultivando o ensino da palavra de Deus. Vimos que os filhos têm responsabilidade para com os pais, conforme os textos bíblicos estudados. Todavia, sabemos que os pais também têm responsabilidade com os filhos. Nesse aspecto, uma dessas maiores responsabilidades é o de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Isso é a base para a formação espiritual, moral, emocional e social dos nossos filhos, tá? Eu deixei separado aí Deuteronômios, capítulo de número 6 e os versículos de número 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, né? Nada mais é, meus irmãos, do que nós estarmos ensinando os nossos filhos, não somente na igreja, né? Mas também dentro do nosso lar, né? Fala, ó, falarás assentado em tua casa, né? Nós poderíamos mudar aqui, né? Não a palavra do Senhor, mas mudar o texto, em vez de assentados, poderia pôr culto no lar. Então você poderia fazer um culto no lar com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, né? E isso é orientado aqui em Deuteronômios, né? Para nós ensinarmos os nossos filhos. Isso vai ser a base dele, né? Como o comentarista disse aqui, na formação espiritual, moral, emocional e social dos nossos filhos, tá? Então, quando acontecer algo fora, né, dos nossos olhos, né, eles vão saber discernir se aquilo provém do Senhor, se não provém, se é cilada do inimigo. Então, eles vão estar sendo orientados, né? Não somente na igreja, na casa do Senhor, mas também dentro de casa, né? Vão ver os pais como exemplo, né? Além deste ensino ser cultivado no lar, cabe aos pais o incentivo e o estímulo de levar os filhos à igreja local. Olha só o que nós estamos comentando, né? Encorajando-os a participar das reuniões de cultos e estudos bíblicos, como a escola dominical e o culto de ensino da palavra de Deus, tá? Então, o comentarista aqui, né, e a palavra do Senhor também reforça, né, em levarmos os nossos filhos, em orientarmos os nossos filhos a ir na casa do Senhor, participar das escolas bíblicas, participar do culto de ensino da palavra do Senhor, né, culto de doutrina, né? E está aqui em Marcos capítulo 10, do 13 ao 16, diz assim: e traziam-lhe os meninos para que lhes tocassem, mas os discípulos repreendiam aos que lhe o traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixar vir os meninos a mim, e não impeçais, porque dos tais
é o reino dos céus. Tá? Então, medita nesse capítulo de Marcos 10, né, nesses versículos, que nós vamos ver que as portas se abrem para os meninos, né, para as crianças, de modo que o próprio Senhor Jesus falou, deixar vir os meninos a mim. Né? Então, nós precisamos, né, encorajar os nossos filhos a estar na presença do Senhor, na escola dominical, nos cursos de ensino. Quando isso acontece, a igreja passa a ser a extensão do lar e a extensão da igreja local. Lembremos do que o salmista escreveu: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Assim, os nossos filhos terão um ambiente adequado para experimentar as promessas de Deus. Né? Eu deixei separado aqui Romanos, capítulo de número 12 e o versículo de número 2. E diz assim, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Está dizendo aqui o comentarista, experimentar as promessas do Senhor. Né? Então, a renovação do nosso entendimento é quando nós passamos a ter o entendimento da palavra de Deus. Né? Essa é a renovação do nosso entendimento. Muitas vezes nós tínhamos visão de certas coisas, né? Olhávamos para certas coisas de um modo, e muitas vezes era contrário à palavra do Senhor. Mas quando nós conhecemos a palavra, né? Participamos da escola bíblica dominical, do culto de ensino, o Senhor ele começa a abrir a nossa visão, abrir a nossa mente para as coisas espirituais. E muitas vezes aquilo que nós pensávamos não estava tão certo assim, né? Então o Senhor, ele nos diz aqui, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tomais a forma deste mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é a palavra de Deus, né? Então, fechando aí esse subtópico, o subtópico 2, prioridades na vida familiar. Segundo a palavra de Deus, para cuidar da igreja, é preciso que o obreiro cuide bem de sua família, né? Olha só. 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículos 4 e 5, diz assim, ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Né? Nós vamos ver aqui que o comentarista está falando que é óbvio, né, que este texto ele está tratando com os obreiros da casa do Senhor. Né? Mas o pai de família, né, que tem compromisso com o Senhor, também cabe ele governar bem a sua própria casa. Né? Então, olha o que diz aqui, né? Embora os textos bíblicos que falem sobre este assunto tenham como público-alvo os candidatos ao ministério, é evidente que Deus espera que todos os pais cristãos tenham o devido cuidado e atenção com a sua família. Por isso, se pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridades na vida do cristão, falaríamos assim: primeiro, o nosso cônjuge, né? Muitos cônjuges colocam aí os filhos, né, em primeiro lugar, mas de acordo com a palavra de Deus, o primeiro lugar é o cônjuge, né? É o seu marido e o seu marido a sua esposa, tá? Em segundo lugar, são os filhos, né? São os filhos. E em terceiro lugar, a igreja local, né? Até porque nós vimos que depois que Deus criou tudo, né? Aí ele formou o homem e a mulher, tá? Então, ele formou primeiro a família, tá? Então, o cônjuge, os filhos e a igreja local. Assim, quando a nossa família está bem cuidada, consequentemente, teremos uma igreja bem assistida. E eu deixei reservado para os irmãos o Salmo 133, os versículos 1 e 2, diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce até a orla dos seus vestidos. É um texto muito conhecido, e nós sabemos que a cabeça, né, do lar, como o Senhor Jesus nos ensina, né, é o varão, né, a barba
é a honra do varão, é a esposa, e a ordem dos vestidos tem por significado ali os filhos. Então a bênção vem sobre o varão, vai sobre a varoa e alcança até mesmo os nossos filhos. Amém? O nosso subtópico 3 aí, disciplina e estímulos aos filhos. Como vimos, os pais têm a responsabilidade dada por Deus para disciplinar os seus filhos. Contudo, como também mencionado anteriormente, a disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada e baseada no amor. Então nós separamos aí Provérbios 19, 18, que diz assim: discipline seu filho, pois nisso há esperança, não queira a morte deles. Ou seja, nós precisamos ser dosados, né? Precisamos ter a disciplina, né, em nós para saber o ponto exato até onde devemos disciplinar os nossos filhos, né? E também Provérbios 13, 24 diz assim: quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo, tá? Nós vamos lembrar aqui que tudo tem a sua medida, né, meus irmãos? Então, quando formos disciplinar os nossos filhos, precisamos disciplinar em amor. É preciso disciplinar pelo ensino e pelo próprio exemplo dos pais, para gerar obediência, honra e responsabilidade nos filhos. Se por um lado deve ocorrer a disciplina, por outro deve ocorrer o elogio, o afago, a demonstração de carinho e o afeto pelos filhos, para que haja a devida confiança e segurança no relacionamento familiar, né? Então o comentarista ele está dizendo que nós devemos sim disciplinar os nossos filhos. A palavra do Senhor nos ensina a disciplinar os nossos filhos, né, em amor, tá? Mas quando for um momento de carinho, um momento de afeto, um momento de elogio, nós também fazer isso com os nossos filhos, né? Elogiar, dar afeto, dar carinho, abraços, beijos, né? Para que eles se sintam que ele foi repreendido somente porque ele fez algo de errado, mas que ainda os pais o amam, né? Para que eles entendam que ele tem segurança dentro do lar, né? E não é só pais disciplinador, arrogantes, né? E muitas vezes a gente até passa do limite, né? Então, tenha cuidado, né, com seus filhos, tenha o cuidado em amor. E vamos caminhando aí para o nosso último tópico, tópico 3, bênçãos, pais e filhos, né? E bênçãos para a posteridade. Há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Em Isaías vemos uma promessa do derramamento do Espírito, bem como as bênçãos de Deus sobre a posteridade de Israel. Está lá em Isaías 44 e o versículo de número 3. Diz assim: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre sua prole, né, sobre os seus filhos, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Então está aí a promessa do Senhor também para os nossos filhos, né? Em Joel, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, tá? Joel 2, 28, né? Em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro diz que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Tá? Então, essa promessa se estende por todos os nossos familiares. Nesse sentido, a promessa de uma vida imersa no Espírito Santo para os nossos filhos. Há promessas de bênçãos espirituais sem medidas, para que os nossos filhos desfrutem da presença de Deus. É uma promessa divina, mediante o Espírito, para os nossos filhos. Portanto, orem para que o seu filho, sua filha, receba o batismo no Espírito Santo. É uma promessa divina para a vida deles. Tá? E a gente vê lá em 1 Coríntios, né, capítulo 12, versículo de número 31, a orientação que Paulo faz, né, à igreja de Corinto, e também serve para nós hoje, né? Diz assim, ó: entretanto, né, busque com dedicação os melhores dons. Né? Em outras traduções diz: busquem com zelo os melhores dons.
Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Tá? Em outras versões, e te mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ou seja, incentive, né, os seus filhos a buscar o estudo da palavra de Deus e também buscar o batismo com o Espírito Santo. Né? E Paulo diz, né, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E o nosso subtópico 2 aí, família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. A nossa família deve ser um ambiente em que os nossos filhos tenham experiências com Deus, vivam as suas promessas e estabeleçam uma vida de compromisso com o Senhor Jesus. Dessa forma, ajudaremos muito os nossos filhos, ser a nossa família, cultivar o culto doméstico, promovendo a oração, o louvor, a leitura da palavra de Deus em nosso lar. Tá? O nosso lar, meus irmãos, é a extensão da igreja, é a extensão do nosso trabalho, é a extensão da escola. Então, tudo que acontece, né, dentro do nosso lar, os nossos filhos precisam saber que as bênçãos de Deus estão ali e que ali é um porto seguro para eles. Tá? Porto seguro. Novamente, né, Deuteronômio 6 e o versículo de número 7 diz assim: ensina-as com persistência aos seus filhos. Conserve sobre elas quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Tá? Então, intima, né, o teu filho no caminho que deve seguir. Que em nossa família os nossos filhos tenham a liberdade de expressarem suas lutas e dificuldades, para que se tornem temas de nossas intercessões no nosso lar, meus irmãos. Olha só, né, o que o comentarista diz aqui. Nós precisamos saber o que os nossos filhos estão passando, né? Para que nós possamos ter isso como alvo de intercessão. Nós precisamos orar pelos nossos filhos, né? Estenda a tua mão sobre ele lá, sobre ela e abençoa, declara bênçãos na vida dele, tá? A nossa família deve ser o lugar onde nossos filhos sejam abençoados. E muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos trocar as nossas palavras, né? Quantas vezes nós não falamos, e reclama de um filho, reclama do outro, e fala alguma coisa, né, que machuca, que magoa, mas nós devemos trocar essas palavras, tá? Devemos trocar esses insultos muitas vezes. Se precisar corrigir, corrija em amor e com sabedoria, mas nunca ofenda os seus filhos, nunca ofenda, né, a sua descendência, né? Aquilo ali pode trazer uma maldição, né, sobre a vida dele, pode trazer problemas, né, com sentimentos, e aí quando ele precisar de um auxílio, de um socorro, de um porto seguro, ele vai procurar em outra pessoa e não nos pais. Tá? Então, se você ainda continua, né, de repente, falando algumas palavras de ofensa, troca essas palavras, abençoa o teu filho, fala, não, você vai conseguir, você vai ser próspero, você vai continuar a permanecer aí nos caminhos do Senhor. Tá? E o nosso último aí, subtópico, para que protejam os filhos. Os pais devem garantir um ambiente na família em que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do desenvolvimento. Ou seja, quer na infância, na adolescência ou na juventude, nossas crianças devem ser protegidas física, emocional e espiritualmente, meus irmãos. Tá? Então, olha só, quando fala na infância, adolescência ou juventude, porque são fases que diferentes, né, que os nossos filhos passam. Então, quando é muito criancinha, às vezes tem até medo do escuro ou medo de alguma coisa, né, que não existe, né? E quando é jovem, depois quando é adolescente, muitas vezes esse medo vai mudando, né? Algumas situações mudam. O medo são de outras coisas, né? Então, nós precisamos proteger os nossos filhos, né? Seja na adolescência, na juventude ou até mesmo como criança, né? Nossos jovens devem encontrar em nós palavras sábias, de ânimo, que os instruam diante de suas lutas e tribulações. Não é nós resolvermos tudo para os nossos filhos também, né? Que daí ele não vai se encorajar para a vida. Mas quando nós usamos de palavra sábia ou mostramos para eles o caminho, né, é mais fácil de eles tomarem as decisões.
É tempo de nossa família ser um lugar em que a vida de nossos filhos seja protegida dos ataques do maligno. Tá? Quando isso acontece, a proteção torna-se uma bênção de Deus para eles. Então, quando eles sentem no nosso lar, né, diante dos pais, um porto seguro, um lugar que eles possam falar o que eles fizeram de certo e também falar o que fizeram de errado, né, para serem orientados, né, então se torna um porto seguro. E não tem como, meus irmãos, uma família que está debaixo das leis do Senhor, debaixo da palavra do Senhor, não ser abençoada. Ainda que venham ataques dos malignos, ainda que venham ataques de fora, ainda a nossa vida, o seu lar, a nossa família vai ser abençoada. E eu quero deixar aqui um grande abraço a todos. Peço que você dê aí o seu like, né? Clique aí no sininho para que você receba os nossos vídeos aí em primeira mão, tá? E que o Senhor abençoe o seu lar, a sua casa e a sua família. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus.